Então, vamos hoje, pelo menos boa parte do assunto potenciais centrais, vamos tentar terminar hoje. Eu espero terminar, senão na sexta-feira a gente dá o finalmente, já começa a parte de spin, né? A parte de spin é um tópico pequeno, né? Mas é que a gente vai introduzir na equação de Schrödinger, que é o formalismo de Pauli, como Pauli colocou o spin na equação de Schrödinger, né? Bom, então hoje a gente vamos continuar resolvendo potencial central, fazer uma breve revisão dos principais tópicos que a gente fez na aula passada do átomo de hidrogênio e dar prosseguimento a outros potenciais, né? Então, eu esqueci passou batido antes do átomo de hidrogênio, os dois potenciais, entendeu? Antecipando o átomo de hidrogênio, mas hoje eu vou falar do poço de potencial e o potencial de Yukawa, certo? E depois voltar para o átomo de hidrogênio, né? E finalizar o átomo de hidrogênio. Aí o resto tudo é do átomo de hidrogênio, a equação radial, quantização de energia, a degenerescência, você vai entender por que existe a degenerescência no oscilador ou no átomo de hidrogênio, chama de teorema de Bertrand, né? Colocar as autofunções, o polinômio de Laguerre e a distribuição radial, né? E no final da aula, acho que uns 10 minutos, a gente vai falar sobre funções hipergeométricas e através dessas funções hipergeométricas, a gente vai ter uma equação diferencial hipergeométrica que serve para resolver vários potenciais. Você identifica, por exemplo, o átomo de hidrogênio através de uma função hipergeométrica, você calcula os níveis de energia do meu sistema, certo? Assim como vou fazer como exemplo o oscilador harmônico 3D, que dá uma equação oposta em função do Laguerre. Se eu usar a coordenada cartesiana, eu posso usar como produto dos polinômios de Hermite, ou eu posso expressar ela como função de funções hipergeométricas. Todas são funções equivalentes. Eu passo de uma para outra através de uma certa transformação, ok? Então, espero a gente conseguir terminar isso tudo. Bom, então, nosso ponto de partida, para a gente fazer a revisão rápida do que a gente vimos, é essa equação diferencial, né, na variável R, então é a equação diferencial de Schrödinger da parte só radial. L é o momento angular, o número que vale 0, 1, 2 é um número inteiro, né? Então L é um número inteiro, e E é o valor da autoenergia. Então, se o meu sistema tiver um VR negativo, fazer com que o meu sistema fique ligado dentro de uma região, você vai ter nível discreto de energia, da energia E. Se o VDR não fazer com que a partícula fique numa região no espaço, ela deixar ela livre, então essa energia é um contínuo. Então não vai ter um problema de estado ligado, e sim estado de espalhamento. A partícula está espalhada no espaço. Bom, uma outra forma que eu posso expressar essa equação, que foi que a gente colocou, é reescrever essa equação em função da variável U de R. O de R é R, que é a variável R, multiplicado pela minha função R de R. Aí, se eu fizer essa manipulação, eu reescrevo a nossa equação, que assemelha-se completamente com aquela equação que é a equação de Schrödinger, do potencial dimensional que a gente vimos lá em Quântica 1, né, no capítulo 5, potenciais unidimensionais, né? Então, essa é a nossa equação radial, né? Algumas propriedades do U de R, para garantir ela de quadrado integrável, é que U de 0 é igual a 0, ela tem que ser 0, e a integral em todo espaço é igual a 1, condição de normalização. Então, essas são as condições que eu tenho que estar expresso em U, né? Ou o R, né, pode ser, no mínimo, um valor finito. Então, tem que ser valores finitos, não pode ser divergente nem U, nem o R de R. Certo? São funções bem contínuas, porque ela está medindo probabilidade, portanto, probabilidade não pode ter descontinuidade da função. Pode ter até na derivada, mas não na função de onda. Bom, então, o potencial que a gente faltou resolver seguindo a nossa sequência foi o poço de potencial, que seria uma partícula exatamente ligada para R menor que A, elas teriam menos V0, então, no lugar de ser um zero, como a gente colocou antes, e para R maior do que A, o potencial é igual a zero. Então, eu vou resolver a minha equação para duas regiões, então esse R é o raio da esfera, né? Então, para duas regiões do espaço, uma para a região entre 0 e A, então, se esqueça que R é um número positivo, então R maior que zero. Então, a primeira região entre 0 e A, então, região 1.
Aí a minha região 1 eu boto meu potencial lá na minha equação, menos V0. E a região 2 para R maior do que A. Então, para R maior que A, eu boto lá na minha equação diferencial e boto V igual a zero. Então, eu tenho duas equações diferenciais. A primeira é essa, passei o E para lá, multipliquei por 2μ, R2, essas coisas tudo, e reescrevi minha equação na região 1 e uma equação diferencial na região 2, certo? Aí eu vou chamar, eu quero o estado ligado, então, portanto, a minha energia é maior do que menos V0 e menor do que zero, porque se a energia for maior que zero, é o estado de espalhamento, então não vou ter estado ligado, então ele tem que estar dentro desse poço, então a energia é menor do que zero, certo? Eu tenho que esperar que para R tender ao infinito, a minha função R2 tem que tender a zero, certo? Na região 1, eu contenho a origem, então daqui a pouco a gente vai falar, e vamos chamar aquele 2μ sobre h ao quadrado, E mais V0, de 1k ao quadrado, né? E o 2μe sobre h ao quadrado, eu vou chamar de menos alfa ao quadrado. Por que menos? Porque a minha energia é negativa. Então, para o alfa ser um número real, certo? É isso que eu vou agora reescrever. Então, eu vou reescrever essa minha equação, substituindo k ao quadrado naquele tempo que está em colchete na primeira equação, e menos alfa ao quadrado nessa segunda equação. E reescrevo, né, as duas equações diferenciais. A primeira solução da função de Bessel. Então, como eu contenho a origem, eu não posso ter a função de Neumann, porque ela é divergente. Então, a minha solução só é a função de Bessel, certo? E a outra solução, ela não contém a origem, né? Então, ela vai conter tanto J como N. Ou eu posso escrever ela com uma combinação de J e N. Essa combinação de J e N são as funções de Hankel. Então, é o que a gente chama do HL1 e o HL2, que tem a ver com J mais ou menos e NL. Né? JL mais ou menos e NL são as duas soluções de Hankel. Certo? Sendo que quando eu colocar lá na minha equação, vai aparecer um menos alfa ao quadrado. Esse menos alfa ao quadrado, né, vai fazer com que a minha equação seja, né, aquele meu k ao quadrado e k ao quadrado é o I alfa. Então, essa é a minha função. Por que eu peguei só a primeira? Porque essa minha função é a função decrescente. A segunda solução, se eu colocasse a segunda solução de Hankel, ela seria uma função crescente. Como a minha função tem que ser de quadrado integrável, quando R tender ao infinito, ela tem que tender a zero. E é essa a solução que ela tem. Relembrando que HL1 de 1, HL1, é uma combinação de JL com NL. Certo? Essa combinação linear. E essa combinação linear dá uma função exponenciais que ela vai decrescer com o decorrer de R. Certo? Então, essas são as duas soluções. Aí, o que é que eu vou usar? A condição de contorno. Ela é contínua em R igual a A e a derivada também contínua igual a A. Então, eu tenho as soluções, vou usar as condições de contorno. Então, a continuidade em R igual a A me diz que R1 é igual a R2 em R igual a A. Aí é só igualar uma equação com a outra. E a outra derivada em R igual a A. Então, eu tenho essa outra derivada que tem aí. Ou eu posso reescrever ela do jeito que está aí. Bom, eu posso agora dividir uma equação pela outra. Se eu dividir uma equação pela outra, você pode reescrever, né, a segunda equação pela primeira, o A cancela com A, o B cancela com B. Então, no lado esquerdo vai ficar 1 sobre JL, a derivada de JL em relação a R. Isso nada mais é do que a derivada do logaritmo de JL. A mesma coisa que vai ficar no segundo membro, vai ficar 1 sobre HL, multiplicado por derivada de HL. Isso é a derivada do log de HL. Então, essas duas equações acopladas vai me dar uma equação para encontrar a raiz dessa equação. Para cada valor de L, eu encontro o valor da minha energia. Então, essa equação é uma equação que a gente chama transcendental, que só está para resolver numericamente. Okay? Então, resolvendo numericamente, a gente encontra a raiz dessa equação. A raiz dessa equação, para cada valor de L, são, né, exatamente, não o zero da função de Bessa, é essa equação transcendental. A raiz dessa equação que tem aí me dá os níveis de energia do meu sistema. Okay? Bom, só para a gente fazer um cálculo aqui. Então, aqui está algumas soluções do H01. Olha, o H0, né, o primeiro é menos exponencial de menos x sobre x. Então, note que quando o x tende ao infinito, ela vai a zero. Se eu pegasse a segunda solução, seria exponencial de mais x. Essa não serve,
porque ela diverge quando x vai ao infinito. Certo? Aí tem o H1 e o H2, só para exemplificar, mostrando que todas elas são funções exatamente decrescentes. Ok? Então, eu vou me localizar só para a gente pegar aquela equação e vou pegar a minha onda S. Então, na minha onda S, o J0 é seno de x sobre x, então a derivada, né, do log de J0, que eu vou precisar colocar lá naquela equação que a gente colocou, da cotangente de x menos 1 sobre x. Se eu pegar o H0, né, de ix, né, e fizer o logaritmo disso, então isso me dá exatamente menos 1, né, menos 1 sobre x. Ok? Menos 1 sobre x. Aí aqui eu vou usar aqui na minha equação, naquela equação que serve para qualquer valor de L, aí eu vou colocar L igual a 0. Então, colocando L igual a 0, né, eu tenho uma derivada do H0 e do J0, substituo lá naquela equação, só manipular e fico com essa equação. Se você observar essa equação, que eu chamo a onda S para L igual a 0, é a mesma equação exatamente igual que a gente obteve lá no poço de potencial, quando ele resolveu o potencial unidimensional. Então, isso para o caso particular da onda S. Note que a solução que a gente obtém são para vários valores de L e várias raízes. Então, essa em particular, né, da onda S, me dá exatamente a equação do que a gente fez lá em quântica 1. Bom, para resolver isso, não, é só colocar no computador e calcular a raiz. Isso é trivial. Uma outra forma que vocês aprenderem em coisa é chamar de x, k multiplicado por a. Então, k multiplicado por a, volto quem é meu a, ou meu k, que é a raiz quadrada, né, de 2π sobre h ao quadrado, v0 mais e. Aí eu boto o a para dentro, fica a ao quadrado. E vou chamar de y, alfa multiplicado por a. Alfa multiplicado por a, mesma coisa, pega a definição de alfa, se lembre que é menor do que zero, e bota o a para dentro do radical, fica a ao quadrado. Né? Se você pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai dar um r ao quadrado, que é uma constante. Então, note que aquele termo 2π ao quadrado sobre h ao quadrado multiplicado por e, né, vai cancelar o outro do y ao quadrado. Então, vai ficar só esse termo aí, que eu vou chamar de um raio. Isso é a equação de circunferência de raio, que depende do meu potencial V0 e da profundidade, depende da profundidade e da largura do meu poço de potencial, certo? E dessas constantes, massa reduzida e a constante de Planck. Então, se eu pegar aquela equação lá de cima, multiplicar ambos os membros por A, não tem problema nenhum, aí vai ficar Ka multiplicado por cotangente de Ka igual a menos alfa vezes A. O K multiplicado por A é o X. E o alfa multiplicado por A é o nosso Y. E a gente fica com essa equação transcendental para ser resolvida. Então, note, eu dou o valor de R. Então, dá o valor de R, dá o conjunto de parâmetros V0 e A ao quadrado. Então, dado isso, eu vou calcular exatamente a interseção dessa equação que tem aí. Então, eu vou encontrar exatamente esse Y, eu posso tirar da minha equação que está ali. Então, é a raiz quadrada de R ao quadrado menos X ao quadrado. Então, eu tenho duas equações. A equação de uma circunferência, ou de um quarto de uma circunferência, e a equação do X cotangente de X. O ponto onde ele intersecta exatamente essas duas curvas é a raiz da minha equação. Aí eu posso brincar com o valor de R. E aí eu posso ver esses valores de interseção. Então, aqui algumas análises aqui para a gente ver. Então, você note o gráfico é o x cotangente de x. Esse gráfico que tem a assíntota, como é cotangente? É cosseno sobre seno. Então, para π, ela é uma assíntota, 2π é outra assíntota, ela vai em infinito. Né? E ela é zero, né, cosseno, quando x igual a π sobre 2. Então, você veja já ali que quando a minha raiz, o meu raio do quarto da minha circunferência, eu vou colocar lá, ela for menor do que π sobre 2, eu não vou cortar aquela curva x cotangente de x com o meu 1/4 de circunferência, que é a raiz quadrada de R ao quadrado menos x ao quadrado. Então, para R menor do que π sobre 2, então note que meu R está relacionado com o meu V0 e com o meu A. Né? Então, quando o meu R for menor do que π sobre 2, eu não tenho nenhum estado ligado. Significa que eu não tenho raiz. Então, ele só vai ter raiz para R maior do que π sobre 2. O R maior que π sobre 2. Então, entre π sobre 2 e se eu colocar entre π sobre 2 e π, eu só tenho uma raiz.
Se eu passar entre π sobre 2 e 3π sobre 2, eu tenho duas raízes. E é onde ele vai cortando os meus gráficos ali. Né? E assim sucessivamente, a cada raiz que eu encontro, o valor de E é um valor do estado ligado do meu sistema. Né? Tá, exatamente, não existe estado ligado se o R for menor do que π sobre 2. Eu posso reescrever agora, pego o meu valor de R e encontro uma relação entre o produto V0 ao quadrado. Certo? Aí existe exatamente um potencial mínimo, que é a partir do qual eu tenho estado ligado. Esse é o potencial que eu tiro exatamente dali. Então, para V menor do que esse V0 mínimo, eu não tenho estado ligado. E para V maior do que esse V0 mínimo, significa R maior do que π sobre 2, eu tenho estado ligado. Então, dada a minha largura do meu potencial, eu tenho uma profundidade mínima para eu ter estado ligado. Certo? A outra condição entre π sobre 2 e π, né? Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, então eu tenho um estado ligado, né? Ele só corta um estado ligado, então é para a condição entre V0 e A ao quadrado, ele só corta uma vez, né? E aí sucessivamente. Aí pego outro valor, tenho duas raízes, três raízes e assim sucessivamente. Então é a mesma análise feita lá naquele problema potencial lá em quântica 1. Okay? Então, isso é para o L igual a zero. E para L diferente de zero, eu tenho que resolver aquela equação numericamente. Okay? Então, numericamente, só fazendo no computador. Okay? Bom, então esse é o nosso quarto potencial. Bom, nosso quinto potencial, um potencial importante, é o potencial de Yukawa. Né? Ao lado direito está o César Lattes, e o outro é o Yukawa, que ganhou o prêmio Nobel, e o César Lattes não ganhou, por ter descoberto a partícula que é pouco descobrir, vou falar para vocês, que é o meson pi. Né? Então, foi injustiçado, era um dos caras que era, né, de fato ganhou o prêmio Nobel, né? De fato não, merecedor, ele ganhou o prêmio Nobel, mas a academia não deu o prêmio a ele. Né? Foi uma injustiça que teve. Então, esse é o potencial que você agora quer explicar exatamente, dado de um núcleo, imagine um núcleo constituído de vários prótons. Né? Vários prótons. Então, o átomo de hidrogênio só tem um próton. Mas se você colocar o átomo de hélio, eu tenho dois prótons. E tem nêutrons também agora lá dentro. Então, a ideia é como é que pode, dentro do núcleo, dois prótons que têm cargas positivas, existe força repulsiva. Como é que ele vai ficar dentro do núcleo? Exatamente essa é a interação que a gente chama a força nuclear. E essa força nuclear, exatamente, só age dentro do núcleo. Então, agora existe outro tipo de energia, tipo esse potencial, que é um potencial que a gente chama de curto alcance. Por que curto alcance? Que ele só age dentro do núcleo. Essa exponencial mostra que o potencial é um potencial de curto alcance. Esse GS mede exatamente, é o parâmetro de interação, e o R0 é o alcance da minha interação. Certo? Note que todo tipo de interação, então, quando você tem interação elétrica, o potencial colombiano é 1 sobre R. Isso é uma consequência porque a massa do fóton é zero. No caso aí, a partícula mediadora é o pion, os pions. Né? Exatamente. Isso faz com que esse M0 não é zero, esse M0 é a massa de repouso do pion, certo? Que não é zero, então, portanto, ela tem esse decaimento de força de curto alcance, é da ordem de 1,4, que a gente chama, né, 10 a menos 15 metros, então ela só age dentro do núcleo, com o tamanho do meu núcleo, né? E as partículas mediadoras são os pi, cuja massa dele é 200 vezes a massa do elétron. Então, se você colocar esse 200 a massa do elétron lá, você estima exatamente o alcance da minha interação dentro do núcleo, certo? Bom, então, na verdade, o que eu vou querer descrever aqui é como é que eu posso descrever, né, um sistema composto exatamente com núcleo-núcleo, ou núcleo-próton, ou próton-próton. Bom, entre núcleo-núcleo e próton-próton, você não consegue formar um átomo, ou entre aspas, exatamente porque ela não existe na natureza. Então, existe na natureza exatamente neutro-próton. Isso forma o que a gente chama
exatamente o deutério. Exatamente esse estado ligado, que exatamente. Então, você mete no espalhamento neutro-próton, exatamente, você vai ver exatamente essa partícula surgir, o pio, que é o pio zero, que é exatamente a partícula mediadora, exatamente das interações das partículas dentro do núcleo. Então, eu vou querer agora descrever, usar aquele potencial para descrever exatamente o deutério, que é o estado ligado. Então, o estado ligado, neutro-próton. Então, neutro-próton forma o estado ligado. Então, esse seria o átomo de deutério. Certo? Bom, esse potencial é um pouco complicado. Eu vou tentar simplificar ele e colocar ele de uma forma para possível resolver ele exatamente. Então, possível resolver exatamente, eu vou colocar aquele termo que está 1 sobre R, eu vou colocar um V0. É um termo atrativo, esse menos V0. E menos R sobre A, né, onde A é o alcance da minha interação, aquele da ordem 10 a menos 15 metros. Okay? Então, eu vou usar esse potencial na minha equação diferencial. Então, quando eu colocar lá na minha equação diferencial U, que eu coloquei inicialmente, eu boto meu V de R na minha equação. Okay? Então, essa equação diferencial que eu quero resolver com vocês aqui. Certo? Bom, para nosso estudo, interessante é estudar o estado, né, da onda S. Eu chego na minha equação, boto L igual a zero. Então, coloquei L igual a zero. Aí é só simplificar e multiplicar tudo por menos 2μ sobre H ao quadrado. É exatamente isso que eu fiz. Passa o E para lá, eu tenho essa equação a ser resolvida. E tem solução exata essa equação. Okay? Então, eu vou fazer a seguinte mudança de variável para escrever essa equação numa forma de uma equação diferencial conhecida na literatura. Certo? Bom, então eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar x exponencial de menos R sobre 2A. Então, é só manipular e mostrar que D sobre R dá menos 1 sobre 2A, x dx. Certo? Aí eu vou precisar da derivada segunda. Então, a derivada segunda dá exatamente isso. Então, eu vou pegar essa derivada segunda, substituir lá. E naquela equação menos R sobre A, eu vou colocar, né? Vai ficar x ao quadrado. Então, é exatamente a equação que eu vou ficar. Né? O exponencial de menos R sobre A é x ao quadrado. E a derivada segunda, eu vou colocar isso. E vou reescrever aquela equação numa forma mais simples de ser apreciada. Então, essa é a equação diferencial que dá exatamente o que chama a equação de Bessel em coordenada cilíndrica. Então, aqui um detalhe, existe um problema na lista de vocês, que é para resolver o problema de uma partícula ligada dentro de um cilindro. Então, você vai usar a coordenada cilíndrica, vai chegar na equação radial, na equação exatamente da equação de Bessel, exatamente em coordenada cilíndrica, certo? Onde esse Q tem a ver com meus potenciais e meu K é com a minha energia. Então, a solução disso é conhecida, eu já vou colocar aqui, é um AJ de K, note que lá em coordenada esférica a gente bota J minúsculo, eles estão relacionados entre si, e o NK é a minha função de Neumann em coordenada cilíndrica, e eles estão relacionados entre si dessa forma que estão aqui. Certo? Então, o JL coordenada esférica se relaciona com o J em coordenada cilíndrica dessa forma que tem aí. Assim como a função de Neumann, elas estão relacionadas. Então, se você substituir exatamente isso lá na equação, você transforma essa equação cilíndrica na equação esférica no J e nos N de L. Ok? Elas estão relacionadas entre si. Bom, do mesmo jeito, eu tenho que, como eu tenho a minha origem, então tem que tomar cuidado com a minha função ser de quadrado integrável, né? De quadrado integrável. Então, de quadrado integrável, eu tenho que a minha equação ela não pode divergir. Então, portanto, quem diverge é a minha função de Neumann. Então, se a função de Neumann diverge, eu vou eliminar e botar B igual a zero. Então, a minha solução vai ser simplesmente a J de K, Q vezes X. Então, essa é a minha solução, porque a segunda parte é a função divergente, ou eu diria assim, não analítica, que vai divergir, não vai ficar uma função não de quadrado integrado, é a nossa função singular. Ok? Então, eliminando isso porque eu contenho a origem, eu tenho a minha solução do nosso problema. Né? Então, isso é o X, o meu K é isso, o meu Q é isso, a solução do meu problema é isso. Certo? A minha solução do meu problema é isso. Aí eu vou usar a condição de contorno agora. A condição de contorno é que U de zero quer dizer, U de R igual a zero, é igual a zero, né? Porque a gente botou lá na nossa, logo no início nosso.
Então, para R igual a zero, quanto é que vai ser o valor de x? Para R igual a zero, x igual a 1. Então, é exatamente essa condição que eu vou fazer. U de R igual a zero equivale a U de x igual a 1. A relação entre x e R dada por aquela exponencial. E isso é igual a zero, a condição que eu tenho para U ela ser de quadrado integrável. Então, portanto, eu tenho a minha equação, eu boto x igual a 1. Né? Aí, eu botando x igual a 1, eu fico com essa equação para calcular os zeros dessa função de Bessel que tem aí. Okay? Então, eu encontro os valores de Q para cada valor de K. Exatamente isso que a gente vai fazer. Okay? Bom, então, aí eu tenho alguns dados experimentais do deutério. Então, a energia de ligação que liga núcleo próton, a energia, o valor de E é menos 2,23 MeV. Então, isso são dados do nosso problema. A massa reduzida que a gente vai colocar é a massa lá do meso, do pio, que é 200 vezes a massa do elétron, então esse valor dessas constantes lá. Então, nota essa equação aí, vai nos dar uma relação entre A e V0. É uma equação para relacionar A e V0. Okay? Então, eu posso substituir lá o valor de E, dessa minha energia, o valor da minha massa μ, da constante de Planck lá. Quando eu substituir na minha equação lá, eu encontro essa relação, K igual a 0,458A. Tá? É daquela primeira relação que eu tenho aí. A mesma coisa eu faço para esse Q2, eu substituo o valor de μ e o valor de H quadrado ao quadrado, eu encontro, sim, o A está dado em femtometro, que é 10 a menos 15 metros, certo? O que eu dei, o E está em MeV, e as minhas grandezas estão tudo em 10 a menos 15 metros, que é apenas a unidade que vai dar lá, certo? Então, ela está dada em femto, né? E a outra é o Q, a outra equação para o Q, eu posso tirar o valor de V0. Então, o V0 em função do A0. Né? Aí, veja, o A eu posso tirar em função do K, da primeira equação. Substituo ali, também encontro essa relação. Então, o V0 está dado em MeV. Então, eu tenho aí duas equações e que eu posso agora, dado o valor de K, eu encontro o valor de Q. Então, lá na minha equação, dado o valor de K, eu encontro o valor de Q. Note que lá eu tenho várias raízes. Eu vou encontrar a menor, é o menor estado, porque só tem um estado ligado, então eu vou pegar o menor estado da raiz do valor de Q. Certo? Então eu dou o valor de K, aí quando eu dar o valor de K, o que é que eu vou encontrar? Eu encontro o valor de A da primeira equação. Então eu encontro o tamanho do meu modelo, a modelagem do meu modelo, a largura do meu potencial, do alcance do meu potencial. Tudo dado em 10 a menos 15 metros. Aí, com isso, eu encontro o Q da minha raiz lá daquela equação. Se eu tenho o valor de Q e tenho o valor de A, eu encontro o valor da profundidade do meu potencial. Eu encontro o valor do meu V0. É exatamente isso que a gente vai fazer aí. Então, eu tenho essa equação, eu tenho a relação do K e do valor de V0, então, do K, encontro o Q, eu encontro, dado K, eu encontro A, na primeira equação, encontrado o Q, resolvendo essa equação, substituo e encontro V0. E aí eu encontro todas as minhas grandezas, eu posso fazer uma tabelinha, exatamente brincando aí, para K igual a 0,2, o A é 0,436, o valor de Q é a raiz daquela equação, dá isso aí, a menor raiz, que são várias raízes, então essa é a menor raiz, e o valor de V0. E aí eu vou dando, e aí eu posso criar um modelo aproximado, porque o potencial lá não é aquele V0, mas dá uma ideia de uma modelagem exatamente do átomo de deutério, que é o estado ligado próton, neutro. Então, isso é um sistema solúvel para onda S. Para onda S. Para uma onda, para L diferente de zero, aquele potencial ele não tem uma solução exata. Okay? Muito bem. Então, esse foi um dos potenciais. Bom, esse foi o outro potencial que a gente começou na aula passada, já bem adiantado, então por isso que eu não vou dar muito detalhe. Então, eu tenho um potencial menos E ao quadrado sobre R, e tenho um potencial menos 1 sobre R. Aí eu tenho alguns parâmetros importantes lá do modelo de Bohr, a energia de ionização, a energia necessária para eu arrancar o elétron, então 13,6 eletronvolts. Então, ela está relacionada aí com a massa reduzida, a carga e a constante de Planck. Tem o raio de Bohr, 0,53, e tem o valor da velocidade, a menor velocidade dela. Tudo são grandezas, vão ficar quantizadas.
né? Então, a minha velocidade é o alfa, que é a constante de estrutura fina, que é 1 sobre 137, ou 10 a menos 2, como está ali. Okay? Então, essas grandezas vão ser importantes para eu reescrever a nossa equação diferencial em função do A0. Então, vou colocar, como chama, variáveis adimensionais, então R sobre A0, e colocar também a dimensional, a energia. Então, E sobre EI. Então, a minha unidade de energia que eu vou colocar é a energia de ionização. Então, a gente vai colocar exatamente 2 parâmetros para ficar adimensional a nossa equação diferencial na variável no raio, na equação radial. Okay? Então, dada a nossa equação, está aí a nossa equação. Né? Então, a gente vai denominar 2 variáveis, foi isso que a gente fez semana passada. Então, x igual a R sobre A0, e chamar lambda ao quadrado menos E sobre EI. O que eu estou colocando menos, porque a energia vai dar negativa, então, portanto, esse lambda vai ficar um número real. Certo? Aí, quando eu colocar isso, substituir na nossa equação, a gente fica com essa equação diferencial. Certo? Então, quando substituir, ficamos com essa equação diferencial a ser resolvida. Como resolver essa equação diferencial? A gente vai usar o método de série. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o comportamento assintótico de U. Então, quando x é muito grande, o U de x vai com uma exponencial de mais ou menos lambda x. Né? Porque o termo 1 sobre x2, o termo 1 sobre x, vai a zero quando x é infinito. Então, minha equação diferencial é a derivada segunda de U é igual a lambda ao quadrado U. Então, a solução dessa equação, U de x é igual a exponencial de mais ou menos lambda x. A solução positiva é descartada porque ela diverge quando x tende ao infinito. Aí eu fico só com a solução negativa. Então, a solução negativa é meu comportamento que a gente chama assintótico. Né? Então, exatamente isso que a gente fez. Pegou o nosso U de x agora, sabendo que ele tem esse comportamento exponencial de menos lambda x, a gente reescreveu a minha função em função de um g. Então, a gente chamou de U de x exponencial de menos lambda x vezes g de x. Substitui lá na equação, faz a manipulação e encontramos essa equação diferencial. Bom, como resolver essa equação? A gente vai usar exatamente o que a gente chama o método de série. Então, o método de série, exatamente, a gente bota, né, um x elevado a s, onde é o índice que vai dar uma equação indicial, e a gente encontrou a solução, que é a solução 1 e a solução 2. A solução 1, a solução singular, é descartada. Então, a gente vai usar a solução 2, que é L mais 1. E aí, eu substituo lá na nossa equação diferencial, a gente fez tudo isso na sexta-feira passada, e a gente vai encontrar uma relação de recorrência entre os coeficientes C de Q. Então, essa relação de corrência que a gente obteve na aula passada. Certo? Na aula passada. Bom, o que a gente tem aí? Bom, se você pegar agora e ver essa equação, CQ dividido por CQ menos 1, e fizer Q tender ao infinito, isso tende a zero. O que significa? Isso chama-se o teste da razão. Significa que essa série ela é convergente. Beleza. Então, o teste da convergência está perfeito. Então, quando Q tende ao infinito, Q é muito grande, o teste da razão me diz CQ sobre CQ menos 1 vai com 1 sobre Q. Significa que ele vai a zero, significa que os coeficientes estão diminuindo, significa que minha série vai convergir. Então, aquela minha série infinita, ela converge. Beleza. Mas, um detalhe importante que tem dessa teste da razão é se eu pegar a minha função exponencial de menos 2 lambda x. Então, essa é a série, é o coeficiente d de Q, que é esse coeficiente que tem aí. Então, essa minha função exponencial de 2 lambda x, o teste da razão dela, dq sobre dq menos 1, dá 2 lambda sobre q. 2 lambda sobre q. Exatamente como se comporta exatamente o teste da razão da minha série lá, dessa função g de x. Então, o que é que acontece? A minha função converge para uma função, uma função tipo, né, que é aquele somatório de c de q, exponencial de 2 lambda x. Mas eu tenho um problema, porque o U de x é exponencial de menos lambda x. Se g de x tende para uma função com a cara de exponencial de 2 lambda x, quando eu multiplicar por exponencial de menos lambda x, isso vai ficar com exponencial de lambda x. Significa que quando x tende ao infinito, ela diverge. Portanto, é uma função, né, não física, porque é uma função não de quadrado integral. Bom, então, a única coisa que eu tenho que fazer agora, que se minha função tem que ser uma função de quadrado integrado, então veja,
Se eu não estivesse falando essa condição para o meu U de X, eu estivesse falando só da matemática, a minha série infinita estaria ok. Porque daria uma função finita, que o teste da razão está me dizendo. Mas eu quero que a minha função seja finita, mas ainda ela seja de quadrado integrável. Significa que quando x tende ao infinito, a minha função tem que tender a zero. Senão a integral vai divergir na minha distribuição de probabilidade. Okay? Então, a única forma de eu fazer isso é fazer com que a minha série não pode ser infinita, e sim finita. Aí eu vou fazer minha série e parar até um certo valor de Q. Aí eu chamo esse valor de Q igual a K. Então, significa que o C de K vai dar igual a zero. Aí, quando eu fazer com que a minha série se torne uma série finita, né? Aí eu encontro o que a gente chama a quantização da energia. Então, CK eu boto lá onde tem Q, eu boto igual a K, e encontro o valor de lambda. Então, o meu valor de lambda vai depender de K e L, vai dar 1 sobre L mais K. Então, para C de K lá em cima, eu boto Q igual a K, C igual a zero, aquele termo em colchete tem que ser igual a zero. Portanto, eu encontrei o valor de lambda. Se eu encontrei o valor de lambda, eu encontrei o valor da minha energia. Então, portanto, isso me dá a quantização da energia. Ok? Bem? Então, a quantização da energia vai depender de dois parâmetros, K e L, como a gente tinha esperado anteriormente. Não depende do M, porque não tem o LZ, ela depende de L, porque tem o L2. Ela depende desses dois números quânticos, K e L. L é 0, 1, 2 e vai embora. O K também, né, é um número que vale 1, 2, 3, né, não vale 0, porque eu tenho que pegar o primeiro termo de ano. Né, K igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, aí está dado a minha energia é de K de L. Então, quantizei a minha energia. Bom, mas aí eu tenho, né? Aí eu tenho o meu coeficiente, então agora o meu lambda eu substituo lá na equação, C de K, aí eu fico com essa equação que tem aí de relação de recorrência. Então, pego o meu lambda, substituo lá, fico com essa equação. Aí eu faço isso iterativamente, recursivamente. Quando eu fizer isso recursivamente, eu encontro o meu coeficiente C de Q. Certo? Então, resolvi, calculei a energia, calculei os meus coeficientes. Esse C0 vai ser minha constante associada exatamente ao constante de normalização. Então, vai depender de um parâmetro, que é a constante de normalização. Então, eu calculei todos os meus coeficientes, calculei a minha energia, calculei o meu polinômio. Portanto, eu resolvi praticamente o nosso problema. Então, o C de K é igual a zero, então ele vai ter um polinômio de K menos 1. Né? Então, K menos 1, aí L mais 1 que multiplica, então vai ficar K menos 1 mais L mais 1, então vai ser uma potência de x elevado a K mais L, né? De K mais L. Então, é aí as minhas autofunções, o lambda de K de L é esse 1 sobre lambda de K, eu calculo as energias, calculei a minha função de onda. Resolvi o problema a menos de um C0, que é uma constante de normalização, que eu tenho que integrar essa função e igualar igual a 1. Né? Igualar igual a 1. Bom, mas aqui agora, né, note que o meu sistema, como o meu hamiltoniano não depende de LZ, então significa que meu sistema ele tem uma degenerescência em M. Então, M vai de menos L até L. Então, ele já existe uma degenerescência que a gente chama essencial, que está no nosso hamiltoniano, que é independente de M. Então, significa que existe 2L mais 1 funções de onda. Essa é a função radial. Eu tenho que multiplicar pelos harmônicos esféricos. Então, os valores de M, como independe de M, então ele já tem uma degenerescência que é 2L mais 1. A gente chama essa de degenerescência, né, essencial, porque meu hamiltoniano independe de LZ. Okay? Mas, né, na minha energia, ela tem uma degenerescência a mais. Isso chama-se degenerescência acidental. Que note que a minha energia é de K de L, é menos EI, que é a energia lá de ionização, dividido por K mais L ao quadrado. Aí, veja, uma degenerescência que surge a mais, que não está no nosso hamiltoniano. Isso tem uma explicação. Né? Se você escolher N igual a K mais L, e se você escolher um outro valor de K, K1 mais L1, a sua energia vai ser igual, desde que satisfaça essa equação. Né? Então, você vê que a sua equação existe uma degenerescência a mais, que se o K mais L satisfazer, né, for igual a N, então só a soma que me interessa,
a minha energia vai ser a mesma. Então, essa é uma degenerescência a mais, que não tem ligação direta lá com a forma do meu hamiltoniano, e sim com o meu potencial. Certo? Então, agora eu posso substituir K mais L igual a N, e aí o meu N, que é K mais L, é um número inteiro, então 1, 2, 3 e assim sucessivamente, é o número quântico principal, e aí agora o meu L agora vai ficar com essa restrição, né, que é o número quântico exatamente azimutal, que é 0, 1, 2 e vai até N-1. E aí agora a minha energia, no lugar de depender de dois números quânticos, só depende de um, que é o número quântico principal. Né? Então, veja, como antes a minha degenerescência era 2L mais 1, agora a minha energia não depende também de L. E meu L varia de 0 até N-1. Então, significa que eu posso calcular minha degenerescência, que é 2L mais 1, e somar em L de 0 até N-1. Isso dá uma PA, uma progressão aritmética. Quando você fizer essa soma, isso dá N2. Certo? N2. Né? Na sexta-feira, a gente vai colocar spin. Então, como tem um spin, eu vou ter que multiplicar isso por 2, que a degenerescência ela é multiplicada por 2, que é o spin para cima e o spin para baixo. Por enquanto, o nosso átomo de hidrogênio ele é o átomo de hidrogênio ideal. Não tem spin por enquanto. Ok? Então, essa foi o que a gente obteve. Bom, vamos entender agora por que ocorre essa degenerescência acidental, que também vai ocorrer no oscilador harmônico em 3 dimensões. Certo? Então, no oscilador harmônico também tem degenerescência. Isso tem a ver com um teorema da mecânica clássica, o teorema de Bertrand. O que é que ele me diz? Ele me diz o seguinte: os únicos potenciais, veja a palavra os únicos, lá no material que eu passei para vocês, lá tem várias referências atuais e o artigo original de 1873 de Bertrand. Ele diz: os únicos potenciais que tem, quando você vai resolver a mecânica clássica, que tem órbita fechada, único, é o potencial 1 sobre R, menos 1 sobre R, atrativo, que é exatamente o que tem lá dos planetas, e o potencial harmônico, que é proporcional a R ao quadrado. São os únicos que dá órbitas fechadas. E são esses potenciais que dão degenerescência. Então, esses dois potenciais, o colombiano e o harmônico, os dois têm degenerescência. E esses dois é os únicos que têm órbitas fechadas. E o valor dessa órbita fechada faz com que surja exatamente essa degenerescência. Se você colocar uma pequena perturbação em qualquer um desses potenciais, né, uma pequena perturbação, você faz com que a órbita deixe de ser fechada. E agora ele comece a ter exatamente um movimento de precessão que tem aí. E aí eu quebro a degenerescência do meu sistema. Então, se eu colocar um V de R, qualquer um daquele potencial, um delta de V, então o delta de V faz com que agora eu tenha esse deslocamento. Se você imaginar aí mecânica clássica, é o deslocamento de periélio. Então, um aluno do PET fez esse problema, quer dizer, não, ele refez esse problema, colocando exatamente o potencial 1 sobre R3, que vem da relatividade geral, aí você faz exatamente a descrição do deslocamento do periélio. Então, você agora não tem uma órbita fechada. Se eu não tenho uma órbita fechada, por isso você vai ter agora mais uma variável, que é dessa precessão, e você quebra a degenerescência do meu sistema. Então, essa é uma explicação puramente mais clássica, mas tem uma explicação com teoria de grupo que não vai dar hoje, mas nas primeiras horas de aula eu vou falar para você na sexta-feira. Certo? Então, os únicos potenciais que não tem órbita fechada e tem degenerescência são esses dois. Qualquer outro não tem mais degenerescência. Então, um probleminha fácil que está resolvido. Fácil, não. Fácil, porque está resolvido. Eu vou colocar um ΔV que seja gama sobre R2. Então, eu pego o meu potencial colombiano e boto esse gama sobre R2. E vou resolver esse potencial. Está resolvido exatamente para vocês lá no material de vocês. Eu não vou fazer. Então, isso tem solução exata. Isso é legal. Se eu colocar lá na minha equação diferencial, fazer a manipulação, é o exemplo 7, está todo detalhado para vocês. Isso tem solução exata. Eu quebro a degenerescência do meu sistema. Então, agora a minha energia vai depender de dois números quânticos. Não depende de M, como a gente já sabia, é a degenerescência essencial. Então, agora ele depende do número quântico NR, que eu vou chamar do número quântico, que vale 1, 2, 3, né, que é associado à variável R, e o L,
lá do meu momento angular. Então, agora a minha energia foi quebrada a degenerescência. Então, note que quem quebrou a degenerescência é exatamente aquele gama que está ali. Né? E se você quiser fazer a mecânica clássica disso, você vai ver que isso não dá órbitas fechadas. Ela tem aquele deslocamento exatamente das minhas órbitas, tipo deslocamento do periélio lá de Mercúrio. Se você colocar beta igual a zero, se você colocar beta igual a zero, aí sai o beta, eu volto para o meu potencial colombiano, aí vai ficar raiz quadrada de L mais 1 meio ao quadrado, fica L mais 1 meio. Então vai ficar NR mais 1 meio mais L mais 1 meio, aí vai ficar 1 meio mais 1 meio, 1. Então vai ficar beta igual a zero, eu chamo de um número quântico N, NR mais L mais 1. Aí volta para o que eu tinha antes, que é o oscilador, ou o meu átomo de hidrogênio com degenerescência. Então, se você tirar aquele termo, que classicamente você estaria não tendo órbita fechada, você volta para a degenerescência do meu sistema. Se o beta for diferente de zero, eu quebro a degenerescência. Então, isso é uma solução exata. Essa é a solução exata obtida no material que eu passei para vocês. Ok? Muito bem. Bom, então aqui é as soluções do nosso problema. Então, agora o lambda n, que é aquele L mais K agora é o nosso n. Então, o meu lambda n é 1 sobre n. O G de n de L é essa série que está aí. Né? Essa série agora, adaptada agora com minhas 9 variáveis. Então, agora é exatamente ela que está aí. Meu coeficiente está aí. Então, depende de um C0. Então, para cada valor de L, ou cada valor de N, eu tenho um valor de L que vale de 0 até N-1. Aí eu tenho uma constante de normalização a ser calculada, que é o C0. Então, vou fazer aqui 2 exemplos, né? Algumas soluções radiais. Então, a primeira é o estado fundamental, N igual a 1. Então, para N igual a 1, só tem L igual a 0. Aí eu vou aqui na minha equação, N igual a 1, boto L igual a 0. Então, só vai ficar com C0. Aí eu coloco lá na minha equação e eu tenho exatamente isso que tem aí. Então, essa é a solução da minha função 1S. Quem é o C0? É a constante de normalização. Aí o que eu faço? Normalizo e isso igual a 1. Quando eu normalizar igual a 1, eu calculo a minha constante C0. Calcular a constante C0, eu tenho a minha função exatamente 1S. Agora, a minha função de R, exatamente do estado fundamental. O próximo, primeiro estado excitado, N igual a 2. Então, para N igual a 2, então note que minha energia independe de L. Então, ele tem L igual a 0 e L igual a 1. Para L igual a 0 é o meu estado 2S. E para L igual a 1 é o meu estado 2P. Então, eu tenho dois estados excitados. Então, o primeiro estado excitado, o estado excitado é N igual a 2, L igual a 0. Então, eu vou lá na minha equação e coloco naquela expansão e encontro isso aí. Então, vou lembrar aqui, ó. Eu vou na minha equação, coloco N igual a 2 e L igual a 0 e faço essa expansão. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar uma relação entre o coeficiente C1 com o coeficiente C0. Então, dá para encontrar dessa relação geral que tem aí. Certo? Então, se você fizer isso, você encontra isso aqui. Você encontra essa expansão e encontra uma relação entre C1 e C0, daquela minha relação fechada. Então, C1 e C0 estão relacionados dessa forma. Aí eu substituo na minha equação, fico com essa equação. O que é que eu faço mais uma vez? Integro em todo espaço igual a 1. Aí eu encontro a constante de normalização C0. Aí eu encontro a minha função U de 2S. E aí eu posso fazer isso para qualquer valor. Então, o outro estado excitado, N igual a 2, L igual a 1. Então, minha função de onda 2P. Então, é exatamente esse. Me dá, exatamente a minha expansão, me dá isso. Aí eu normalizo e encontro a minha solução 2 de P. E aí eu posso fazer isso para todos os valores de L e gerar todas as minhas soluções radiais. Toda já normalizada. Ok? Bom, eu posso agora, já calculamos a função angular, que são os harmônicos esféricos. Agora eu tenho a solução radial. Então, eu vou calcular a distribuição de probabilidade radial. Então, a minha função de onda é a solução radial multiplicada pelos harmônicos esféricos. O postulado de Born diz que o quadrado da função de onda me dá a probabilidade de encontrar partícula no espaço. Então, a minha parte angular me dá a forma dos meus orbitais. E a parte radial
vai me dar exatamente o peso associado em função de R. E aí, com isso, eu calculo meus orbitais. Então, a probabilidade de encontrar N de L é R ao quadrado. Por quê? Porque a integral disso é igual a 1. Na variável R de 0 até infinito. Ou em função de U de N de L. Onde U de N de L é o que a gente tem anteriormente. Aí aqui eu posso traçar vários gráficos. Então, aqui estão alguns gráficos. O P de 1S, o P de 2S e P de 2P. O P de 1S é uma função que tem um ponto de máximo e vai a 0 quando R vai infinito. Aí o P de 2S, vê que coisa interessante, ela vai a um ponto de máximo, mas é o máximo relativo, né, o máximo absoluto, e vai a 0, depois atinge um outro máximo, que é o nosso máximo absoluto. Significa a maior probabilidade de me encontrar. A solução 2P, ela só tem um ponto de máximo. E assim, sucessivamente, eu faço todos os meus gráficos. Certo? Bom, duas grandezas importantes que eu tenho que calcular aí a primeira, o valor onde a probabilidade é máxima. O valor onde a probabilidade é máxima, a gente chama o valor mais provável. Então, o valor mais provável, então, só para exemplificar, o P de 1S, que é a nossa função de 1S, então eu derivo isso igual a 0. É o ponto de máximo de 1S. Quando eu igualar isso igual a 0, isso dá a 0. E uma outra grandeza que a gente tem é o valor médio. Quem é o valor médio? Eu integro de 0 até infinito, pego a minha probabilidade, multiplicado por dr. Então, é R, a probabilidade, dr, a integral de 0 até infinito. Então, é só pegar isso, meu P1S, multiplico por R, faço a integral de 0 até infinito e calculo o valor médio. Então, o valor médio do S, isso dá 3 meios de A0. Note que dá maior do que R0. Né? Por que isso é compreensível? Porque a minha distribuição de probabilidade, nota, ela sai de 0 para R igual a 0, e ela vai tender a 0 no infinito. Então, o meu valor médio é o valor onde eu corto a minha curva em metade a metade da área. Então, metade da área não pode ser no pico, porque no pico, para a esquerda você tem um 0 e o outro vai tender a 0. Então, ele está acima do pico, exatamente a 1,5 a 0. Então, exatamente depois do ponto valor mais provável. Né? Então, esses valores médios, né, eu posso fazer esses gráficos. Esses gráficos está mais bonito, né, do que o que eu apresentei para vocês. Então, você vê agora esses pontos em branco que está aí, ó, da função S, da função 2S, da função 3S, está aí bem representado, são os pontos onde a probabilidade é nula. A gente chama de nó, ou nós, como queira. Então, essa parte em branco, exatamente, é o local onde a probabilidade é 0, como está ali o gráfico do 1S. 1S não tem. Então, esses pontinhos que está ali, mais escuro ou mais coisa, está dizendo que a probabilidade está aumentando e depois, né, e ela vai diminuindo quando R tende ao infinito. Então, ela vai ter o maior valor da probabilidade exatamente no raio de Bohr. E depois ela vai diminuir. Então, note que a probabilidade vai aumentando, atinge o máximo, depois começa a diminuir. Então, começa a ficar espalhado. Já no estado 2S também eu tenho esse mesmo comportamento, mas ele aumenta, depois diminui, depois aumenta, depois diminui. Portanto, ele tem aquela faixa branca, que é a faixa onde a probabilidade 0 de encontrar o elétron. O 3S tem 2 nós e assim sucessivamente. Certo? Bom, isso parece mais uma solução matemática, mas isso foi feito experimentalmente, e aqui está o gráfico qualitativamente semelhante com o que a gente analisou, exatamente um estudo feito com um átomo de hidrogênio, exatamente aquelas linhas que eu estou lhe mostrando para vocês. Né? Esse gráfico na esquerda, a densidade e probabilidade, esse é o gráfico experimental. Né? Não é exatamente igual, feita linhas pontilhadas, né? As linhas são contínuas, são as soluções experimentais, e as soluções pontilhadas são as soluções teóricas. Ela assemelha-se, né, pelas oscilações. Né? Não são exatamente iguais, porque o átomo não é um átomo ideal, como a gente está tratando, é o átomo real. Portanto, o átomo real, né, certamente tem as funções de onda, não são exatamente essas que a gente está colocando. Né? Mas isso se obtém com fotografia, né, de microscopia do átomo de hidrogênio em vários estados. Você excita ele e faz a fotografia dele em vários estados do seu sistema. Okay? Então, isso é uma realização experimental. Bom, matematicamente, você pode calcular os valores esperados disso aí. R elevado a K, então tem vários estudinhos que o cara pode fazer,
valor médio para NL dá esse valor geral, o R ao quadrado, 1 sobre R, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então, isso são coisas calculadas né, lá em Física Matemática. Eu vou precisar isso lá no final do nosso curso, 1 sobre R3, quando a gente estudar a interação Spiorf. Você vai precisar de 1 sobre R3, esse valor que está aí colocado. Então, isso aí ninguém vai precisar deduzir, e isso a gente usa cotidiano, certo? Então, quando precisar, já tem os valores médios a ela associada. Okay? Bom, só para terminar, então agora você tem o polinômio de Laguerre, então isso gera uma função de Laguerre, que é dada por essa fórmula de Rodrigues. E tem o polinômio de Laguerre associado, que é a solução do meu átomo de hidrogênio. Então, aquele polinômio que está lá escrito é o que a gente chama o polinômio de Laguerre, N mais L, né, de 2L mais 1. Onde ρ está lá definido, minha constante de normalização está aí, e meu LP de cada, meu polinômio de Laguerre associado, é dado por isso. Tudo isso está bem deduzido lá no material. Eu não vou fazer isso, que isso aí é fadonho demais. Mas quem tiver interesse, está tudo feito lá em detalhe para a gente chegar nessa expressão que tem aí. Certo? Então, essa é o nosso polinômio de Laguerre. Então, 5 minutos para a gente falar aqui de uma função que é chamada de funções hipergeométricas. Então, agora eu tenho uma equação, uma família de soluções de uma equação diferencial desse tipo que tem aí. Esse x não precisa ser real. No meu caso, vai ser real, então podia ter colocado um z. Né? Quando eu escrever esse capítulo, eu vou colocar ele correto. O z, diria que é um número complexo. E o a e b são números complexos. Então, é uma equação geral. A solução dessa equação. Então, a e b são complexos. E b tem que ser diferente de menos n. N é um número inteiro. Né? 1, 2, 3. Não pode ser b igual a menos n. Então, proíbe. Por quê? Porque a solução dessa é uma série que é dada com a função exatamente dessa hipergeométrica. Então, essa é a solução AB de x, onde esse AN e BN é um índice definido dessa forma que tem aí. Então, o AN ou o BN é definido da mesma forma, dessa forma. É A mais 1 até AN menos 1. É por definição. Então, isso tem todo um apanhado histórico, né? E eu não vou me deter isso aqui. Né? Mas aqui eu me deter a um caso particular quando A for um número inteiro. De tal forma que seja, quando A for igual a menos N, você tem essa expansão de definição de A de N, vai dar exatamente menos 1 elevado a N, N fatorial. Então, quando A for igual a menos N, a gente prova que isso dá menos 1 elevado a N, N fatorial. Então, isso dá uma função polinomial. Né? Bom, uma equação diferencial admite duas soluções. Então, essa é a primeira solução, é a nossa solução que a gente vai ver, solução regular. Né? E a outra solução é a solução singular, que é essa solução que eu tenho aí. Note que a primeira parte é o M1 e o outro é um M1 diferente, né? Que é 1 mais B menos X, menos B, 1 mais A menos B, vírgula, 2 menos B, X, multiplicado por X e coisa. De tal forma que eu posso combinar M1 e M2, e essa solução aí é a solução singular. É que ela diverge para x igual a zero, x igual a infinito. Certo? Eu posso escrever a minha solução, né, a minha solução geral do f de x, como o M1 mais o segundo termo, o M1 multiplicado por x elevado a 1 menos b. Então, minha solução seria um A M1, desse ABX, mais um B, x elevado a 1 menos B, M1. Isso aí. Então, essas minhas duas funções hipergeométricas definidas anteriormente. Certo? Bom, então, se você observar o comportamento assintótico, então, eu preciso saber quando x tende a infinito, ela tem que tender, né, a zero, que é uma função de quadrado integrável, eu quero. Então, o meu M1 admite essa solução. Eu botei um Z, é um X. Certo? É um X. Ali. Então, note que minha solução ela tende aí, e meu G agora, quando o x tende a infinito, ela tende para essa minha função que tem aí. Né? Ok? Note que esse segundo termo que está na minha equação, que está em vermelho, no denominador, ela vai fazer com que a minha função tenha um exponencial de x.
Quando o x tende ao infinito, ela vai divergir. Ela vai divergir. Sendo que eu quero que minha função ela seja de quadrado integrado. Para minha função ser de quadrado integrado, eu vou fazer exatamente nas minhas equações que eu tiver de hipergeométrico, fazer com que o A seja igual, né, seja tal um número inteiro negativo. Por quê? Porque a minha função gama tende para infinito. Como tende para o infinito, aquilo vai tender a zero. Então, na minha equação diferencial, quando eu tiver a cara das funções hipergeométricas, para calcular a quantização da energia, eu vou pegar no meu coeficiente A, que está lá associado, fazer igual a menos N. Esse menos N é o número quântico que a gente vai associar. E a gente vai quantizar a energia de tal forma que o segundo termo desse M1 tende a zero. Porque o gama de menos N, para N inteiro, isso tende a infinito. E o soma infinito vai a zero, aí eu fico com a minha solução regular. Então, meu M1 se torna uma solução regular. Ok? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer na outra aula. A gente já deu 1 hora, eu não quero passar de 1 hora. Certo? Então, o estado ligado, exatamente a gente vai determinar fazendo a minha função gama tender ao infinito, na verdade, menos infinito. Eu faço A igual a menos N, onde N é um número inteiro, 1, 2, 3. E aí eu quantizo qualquer tipo de potencial que a gente vai querer fazer na sexta-feira. Ok? Então, só aqui para vocês verem. Então, aqui é o nosso resumo. Então, a nossa equação diferencial que a gente tem radial é essa aí. Então, dá o polinômio de Laguerre, a solução da solução radial. Né? Tem as constantes. Então, as constantes não me interessam. E a minha função hipergeométrica tem essa solução que tem aí. Certo? Se você comparar uma equação com a outra, o que é que você tem? Se você colocar B igual a K mais 1, né? E menos A igual a P menos K, você identifica a equação diferencial hipergeométrica com a equação de Laguerre. Aí você pode escrever a sua solução, vê que foi interessante, a sua solução, só a solução regular, que é o M1, que a outra ela vai tender ao infinito, né? Então, só o M1. Aí eu identifico o meu valor de N, que é K mais 1, mas sendo meu K é L mais 1, né? Né? Aí fica 2L mais 1. Não, desculpa, o K é 2L mais 1. Meu K lá é o 2L mais 1. Aí o meu B vai ficar 2L mais 2. E meu A vai ser o contrário, K menos P. Aí quando o meu K é 2L mais 1, meu P é N mais L. Então, o meu coeficiente A é exatamente isso. Então, exatamente, eu posso escrever minha solução do átomo de hidrogênio ou em função dos polinômios de Laguerre, ou em função das funções hipergeométricas. Né? Como lá está tudo quantizado, eu não precisei quantizar o meu átomo mais agora. Okay? Então, vou parar por aqui, porque deu 1 hora, eu quero manter isso no meu padrão. Ok? Alguma pergunta?